Bom, boa noite a todos. Estamos aqui hoje com o psicanalista e filósofo, ou filósofo e psicanalista, como ele preferir, Aleph Araújo, para falar conosco hoje sobre essa figura que eu vou dizer que é emblemática, né? Schopenhauer. Confesso que eu já tentei ler o livro dele, mas na época não consegui, sabe? Estava além da minha capacidade. Mas hoje estamos aqui no Mentes que Analisam, daqui a pouco os demais alunos vão entrando aqui também, porque hoje é camarote VIP. Então, estamos aqui com o Aleph, vou deixar ele terminar, digamos assim, de se apresentar e, consequentemente, falar, né, discorrer sobre o texto que ele reservou para que a gente possa se deliciar hoje. Boa noite, meu querido, fique à vontade, somos todos ouvidos. Boa noite, Valdirene, tudo bem? Boa noite para quem está vendo depois, para quem, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Porque vai ficar gravado, não sabemos que hora quem vai ver, pode ver de madrugada, pode ver de manhã depois. Mas, novamente, meu nome é Aleph Araújo, eu sou psicanalista, formado em filosofia, gosto muito da psicanálise, gosto muito da filosofia. Nem hoje aqui no Mentes que Analisam, né, eu trouxe um artigo de um mestrado, de um mestre atualmente, que é de 2013, que fala da vontade em Schopenhauer e as pulsões na psicanálise. Os impulsos e as ambivalências, ou seja, onde encontra e aonde se diverge, né? É do Carlos Sapelli. Eu achei muito interessante, faz tempo que eu já tinha lido esse artigo e achei muito pertinente porque ele é um artigo de filosofia, mas também é de psicanálise porque ele traz, né, o pensamento da pulsão de Freud também. E eu gosto muito dele porque Schopenhauer, se ele tivesse nascido depois de Freud, ele seria um psicanalista. Eu não tenho dúvida disso. ele seria um psicanalista. Mas vamos, enquanto provavelmente deve chegar a gente depois, eu vou falando quem foi Schopenhauer. Né? Para entender Schopenhauer, é importante entender quem ele foi, quando ele nasceu, quando ele viveu. Bom, ele é um filósofo alemão que viveu ali no século XIX. Ele nasceu em fevereiro, né, de 1788 e faleceu em setembro de 1860. Ele foi influenciado pelos filósofos também alemães, Kant, Hegel, e muitos outros ali dos idealistas alemães, como também Jean-Jacques Rousseau, né? Filósofos que ele leu e o que influenciou no seu pensamento. E ele influenciou depois dele, ele foi influenciado, né, por Kant, Rousseau, e influenciou Albert Einstein, ele influenciou Wittgenstein, que é um filósofo aí também da filosofia da linguagem, e Sigmund Freud, obviamente. Então, ele é um pensador muito importante, contemporâneo, inclusive. Ele traz um pensamento sobre a fenomenologia da sua vontade como algo muito importante para nós hoje. Mas antes da gente entender ele, né, ele viveu ali um período muito importante da filosofia que a gente chama de idealismo alemão. Né? Ele chama que estamos ali com alguns filósofos como Kant, Fichte e muitos outros pensadores como o Hegel, o Schelling. Então, assim, esses idealistas alemães, eles já traziam um pensamento metafísico, onde a gente podia interagir com a realidade a partir das nossas ideias, ou seja, tudo vem conforme as nossas... A gente só podia interagir com o mundo conforme a nossa racionalidade, o nosso pensamento. E não poderíamos conhecer nada diretamente, só pela razão. E também não poderíamos conhecer a coisa em si, a realidade como ela realmente é.
Então, não vou entrar muito neles, né, porque não é o foco de hoje, mas é importante entender, principalmente essa questão da coisa em si. Entendendo essa coisa em si, a gente vai estar entendendo Schopenhauer. Entrando em Schopenhauer exclusivamente, né, e no texto, o que é esse texto, afinal de contas? Ele é uma tentativa e sucesso, na minha opinião, de relacionar o pensamento da vontade schopenhaueriana com as pulsões no pensamento de Freud e suas ambivalências, ou seja, aonde elas encontram, aonde elas casam e aonde elas se divergem. Então, essa é a proposta desse artigo hoje. Né? Entrou aí o Luciano Batista, deixa aí bem-vindo, Luciano, quiser interagir também, tiver alguma dúvida, pode ficar à vontade. Então, vamos lá. Eu vou dividir, para a gente poder discutir esse texto, falar sobre esse texto, conforme os títulos dele. Né? Primeiro ele fala das considerações preliminares, depois fala o mundo como vontade, ou seja, ele foca exclusivamente em Schopenhauer, depois ele foca no pensamento das pulsões de Freud, e depois ele faz a relação, né, junto com as suas ambivalências. Vamos entrar agora, então, na parte que ele fala exclusivamente de Schopenhauer. O que Schopenhauer propõe no seu pensamento? Né? Primeiro, que a gente só podia conhecer as coisas através das nossas ideias, com os idealistas alemães. Então surge a pergunta: é possível conhecer alguma coisa sem a nossa mente, sem o nosso pensamento racional, sem o contato da mente, do racional? É possível conhecer alguma coisa sem o pensamento? Sem pensamento lógico, racional? Essa é a pergunta. Podemos conhecer alguma coisa sem isso? E Schopenhauer vem falar que sim, podemos, através do corpo. O corpo pode conhecer algo antes da mente. Por exemplo, o corpo ele tem partes, né? Como, por exemplo, a boca, a barriga, enfim, diversas partes do corpo, e esse corpo ele exprime vontades, como a fome, o medo, o desejo sexual. E todas essas vontades que surgem, eles são independentes da razão. Por quê? Porque se a gente sentir fome, eu não preciso pensar para sentir fome. Simplesmente eu sinto fome e eu sei que eu estou com fome de uma maneira automática. Da mesma forma, o desejo sexual. Não necessariamente eu preciso pensar alguma coisa para sentir o desejo. Simplesmente eu posso sentir. Como também o medo. De repente eu estou com medo de alguma coisa, quando eu tomo um susto. Tem também uma coisa que é explicada também pela biologia, que é o arco reflexo. Quando a gente encosta numa panela quente, a nossa mão se recolhe automaticamente. Imagine se a gente tivesse que pensar na panela, queimando a nossa mão, perceber que é algo ruim e depois tirar a mão. Olha os danos que a gente teria. Não seriam danos muito maiores? Né? Então, perceber isso antes da mente é algo que Schopenhauer já fala. Olha, existe uma forma de conhecer de maneira direta. Porque através da mente não podemos conhecer nada diretamente, só indiretamente, como representação. Ou seja, não podemos conhecer a coisa em si. Não podemos conhecer nada direto, é indireto. Portanto, ele chamou isso de vontade. Eu sinto vontade. Isso vem e é independente da nossa mente, essa vontade. Então ele concluiu o seguinte: se existe vontade no nosso corpo, vontade de fome, vontade de fazer alguma coisa, né, que é independente da nossa mente, do nosso racional, logo isso é uma coisa que está no mundo, porque o nosso corpo faz parte do mundo. Então o mundo também possui uma vontade. Se o mundo possui uma vontade,
Existe a vontade individual, a minha vontade que a gente percebe, mas também existe uma certa vontade cósmica, uma vontade no mundo. E aí que está a chave da questão. Para Schopenhauer, no mundo existe uma vontade, que pode ser como uma força, e que também podemos chamar de vontade de vida. Algo que sempre está querendo movimentar, algo que sempre quer viver, algo que sempre quer estar em movimento. Por quê? Tudo o que tem vida tem capacidade de movimento. E tudo o que não tem vida não se movimenta. Portanto, se tudo o que deseja se movimentar, esse tudo deseja viver. Por exemplo, e ele é tão profundo nessa reflexão que ele fala que uma pedra que se movimenta pela gravidade faz parte dessa vontade. Tudo o que está em movimento é um desejo, é uma vontade, na verdade, da vida. Né? Se o nosso universo surgiu através de um Big Bang, ou na teoria mais atual, que é do universo expansionário aí, científico, é porque existe uma vontade que desejou isso e que conquistou. Então, essa vontade é a vontade de vida e que movimenta todas as coisas. Então, esse aí é um princípio básico para Schopenhauer. No entanto, tem uma outra questão. Tudo bem, para ele existe a vontade do corpo, mas, ao mesmo tempo, não podemos conhecer o mundo. Né? Por quê? Voltando na parte do corpo e da mente, a mente, a gente não conhece nada como ela realmente é. Né? Por exemplo, meu celular, eu estou com o meu celular aqui, eu vejo meu celular, eu posso tocar, posso experimentar o meu celular, mas eu não consigo experienciar ele da forma que ele realmente é. E isso faz sentido. Por quê isso faz sentido? Se a gente pegar a própria física, por exemplo, a gente consegue fundamentar isso com a óptica. Né? A gente percebe o que com a óptica? Que um objeto ele possui cor porque ele reflete essa cor. Mas qual seria a real cor dele sem a luz? Ele não tem cor? Por quê? Todo objeto que possui cor, por exemplo, uma caneta azul, ela absorve todas as cores e reflete o azul. Por isso a gente vê o azul. Mas ela realmente seria azul sem a luz? Sem a nossa capacidade de perceber a luz? Quantos sons existem no mundo que a gente não consegue captar? Será que a gente consegue ver a realidade como ela realmente é? Então, isso daí é uma coisa da filosofia fenomenológica, né? Não podemos conhecer a coisa em si. Então, podemos experimentar e representar. Outra prova disso concreta é a matemática. A matemática, os números são metafísicos, portanto, eles são representação que a gente usa para conseguir entender a nossa realidade. 1 mais 1 é igual a 2. A gente representa por um número, 2 por 2, mas, na verdade, duas canetas continuam sendo uma caneta isolada, são duas canetas agrupadas. Então, não podemos conhecer. Então, esse é o pensamento principal de Schopenhauer acerca da vontade. Alguma pergunta, quem está aí? Laiane chegou depois. Vocês querem falar alguma coisa? Eu quero fazer uma pergunta. Já era assim que você falou, eu me atentei. Quando o Schopenhauer fala sobre a coisa, essa coisa é qualquer coisa ou tem uma coisa específica? Entendeu? O que é essa coisa? É qualquer coisa. Eu chamaria, eu não, a filosofia chama de ser. São todas as Uhum, coisas que existem. ok. Então, esses ser são tudo. A gente fala coisa, porque a gente não consegue nomear. Quando a gente Uhum, nomeia, a gente especifica, né? Então, chamamos a coisa, tudo, o ser. E a coisa em si, porque a gente não consegue conhecê-la. Não sabemos como ela realmente é. Só a representação dela. perfeito, perfeito. Bom, um ponto que eu quero destacar agora, que é fundamental para o entendimento
texto é o seguinte: Schopenhauer destaca a vontade como algo que procura realização, mas ela não tem uma meta. Não sabemos o que a vontade quer realizar. Essa vontade que não quer realizar, se ela consegue se realizar, ela vai para outra coisa. Em contrapartida, a vontade nunca deseja a morte. Então, se a gente for falar no sentido freudiano, a pulsão de vida, a pulsão de morte, seria como falar da vontade de vida e da vontade da morte em Schopenhauer. Só que a vontade da vida e a vontade, talvez, da morte em Schopenhauer, não existe vontade de vida ou vontade de morte, só existe a vontade. E, então, isso é uma coisa que, em Schopenhauer, se a gente falar de vida e morte enquanto vontade, as duas se divergem. Porque a vida quer ser vida, a vontade quer viver, quer movimentar. E a vontade de morte seria interromper o movimento. E ela se diverge. E isso é uma coisa que é uma ambivalência com o pensamento freudiano. Por quê? Vamos lá um pouco de Freud, quando a gente fala um pouquinho de vontade de vida e vontade de morte. A vontade da vida, ela está mais relacionada a um desejo, a vontade de reproduzir, o desejo sexual, a libido, o eros, né? E a vontade de morte é o thanatos, né? Que está mais relacionado à vontade de morte. Só que aí já vem Lacan também, que fala, que reafirma, ele só acredita na vontade de morte, que a vontade de vida está dentro da vontade de morte. Quando a gente traz para a nossa realidade, uma pessoa que busca se mutilar, por exemplo, ela está buscando na morte a vida. Então, esse é um exemplo muito, muito concreto aí. E isso já é a principal ambivalência do nosso pensamento, aqui e desse texto. Tudo que ele resume, no final das contas, é isso. Eu já dei aqui o ato da questão. Onde estão as ambivalências. Falei, praticamente resumi o que é o pensamento de Schopenhauer sobre o mundo, pois em si, vontade, relação do corpo e tudo mais. Focando um pouco no pensamento de Freud, aqui no pode falar. Levantou a mão Luciano. Tudo bem? Boa noite a todos. Boa noite. Bom, dentro desse conceito, né, dentro desse conceito ainda da ambivalência, né, a gente pode dizer, então, ou eles, tanto os autores, né, eles querem dizer que as vontades, elas são insaciáveis, né, e também transferências, porque quando o meu desejo, né, quando eu penso que vou atingir o ápice do meu desejo, aquela vontade deixa de ser vontade. Eu já transfiro ela para um outro patamar, para uma outra necessidade, né? Tem até uma música do Titãs que ele fala, né, sobre desejo, necessidade e vontade. Então, vai se perdendo dentro de tudo isso, né? O que eu quero exatamente? Então, eu creio que seja essa ambivalência, né? E que seja essa também a vontade, algo insaciável. Eu nunca vou saber o que sacia a minha vontade. Sim. Isso é uma ambivalência em relação ao nosso querer. Mas para o pensamento de Schopenhauer e Freud, não é uma ambivalência assim, entre o pensamento dos dois. Não diverge entre o pensamento, no caso. Por quê? Porque para os dois, o desejo é insaciável, até a vontade é insaciável. E ele já deixa claro em seus escritos o seguinte, o Schopenhauer, que a vontade, mesmo se ela alcançar o que ela quer, que é a vida, ela vai procurar outra coisa. Ela é insaciável. Então, ela vai continuar querendo gerar mais movimento, mais vida. Ela quer continuar vivendo. Então, a vontade é isso. Agora, no pensamento freudiano, o desejo é esse. Ele é insaciável, né? E essa insaciedade também leva ao sofrimento, que também é importante.
Por quê? Eu acho que foi um outro pensador que o Sapelli citou aqui. Eu não vou achar aqui agora no texto, mas ele falou o seguinte aqui, que o que aconteceria se alguém fosse completamente saciado de seus desejos e suas vontades? O que aconteceria? Essa foi uma pergunta. E aí ele já respondeu logo em seguida o seguinte. Sim, a vontade cria necessidade. Cria mais, ela é desse sentido. Mas continuando, o que acontece? Se a pessoa se satisfazer e não criar necessidade mais, ela se torna uma pessoa morta. Porque se ela não tem mais vontade, se ela se saciou, ela para de mover. Então ela se realizou. Então ela se torna uma pessoa até sem sentimento, porque o sentimento está relacionado a isso. Porque ela não vai querer mais se relacionar, porque ela já está satisfeita. Ela não vai querer, ela se torna uma morte. Talvez uma morte em vida. Então, nesse sentido, sempre a vontade, a pulsão sempre é insaciável dentro do ser humano. Sempre. E leva a mais necessidade. Por isso, eu penso assim, a forma mais concreta e dramática disso é o dependente químico. É o dependente químico ou dependente de alguma outra coisa que podemos considerar como vício. Essa pessoa, ela é insaciável. Eu lembro de uma palestra que eu fui sobre esse assunto, que fala que o dependente químico começa pelo álcool. Quando o álcool não satisfaz mais, aí ele vai para uma outra substância. Quando essa substância não satisfaz mais, ele vai para outra, e para outro, e para outro. Não tem limite. Não tem limite. Isso é para qualquer coisa. O desejo, vai embora. Uma relação, né? Falando aqui, porque também podemos associar a vontade como o inconsciente do mundo, o inconsciente de tudo. Por quê? Se a gente pegar um animal, por exemplo, um cachorro, a gente consegue dizer que o cachorro pensa? Talvez. Mas como a gente? Não. Um animal na natureza, ele é instintivo e ele é movido pela vontade. Ele sente fome, ele caça. Ele entra no cio, ele vai procurar uma fêmea. Enfim. E até quando eles sabem que vão morrer, eles se preparam, dependendo, quando é matilha, eles já ficam isolados. Enfim, tem toda uma questão dentro dos animais. Então, nesse sentido, tudo no mundo seria a vontade para Schopenhauer, seria a inconsciência no mundo, o inconsciente do mundo. Até uma pedra para Schopenhauer seria inconsciente. Só que a diferença de uma pedra para um ser humano é que nós, seres humanos, temos o consciente. Nós pensamos. Uma pedra, não. E faz todo sentido. Porque o inconsciente em nós, ele não é racional. Ele não distingue certo, de errado, ética, moral, como nós fazemos. É uma pedra incapaz de ler um texto desse, que a gente está discutindo aqui, e dizer o que esse texto quer dizer. Ela não se percebe no mundo, mas ela tem uma vontade de se mover ou de se transformar em alguma coisa. E tudo no mundo se transforma. Tudo não está em movimento. Quem já fala isso de um filósofo lá atrás? O Heráclito já fala que o mundo está em constante movimento. Você não entra no mesmo rio duas vezes. Ele está movimentando, as pedras estão se movimentando, a natureza está se movimentando, nós estamos em movimento, envelhecendo, outras pessoas virão. Então, é tudo uma pulsão no final das contas. A vontade é uma força, uma pulsão de vida, uma pulsão de morte e por aí vai. E aí, gente? O que vocês... Alguém tem mais alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa?
Laiane, tá tão quietinha aí. Vou beber uma água aqui. Então, vamos continuando, então. O Sapelli já fala aqui no seu texto das pulsões em Freud com contribuições de Lacan. Bom, eu não quero entrar muito nesse mérito porque a maioria de nós aqui já conhecemos o pensamento de Freud. Mas nós sabemos o seguinte. Vamos falar um pouco das ambivalências, ou seja, do pensamento freudiano com o pensamento de Schopenhauer. Primeiro, que Freud gosta de se basear também muito na questão da mitologia, né, para complementar o seu pensamento. Nós temos o complexo de Édipo, que se relaciona ao mito do Édipo, o Narciso, né, e o próprio mito freudiano do totem e do tabu. Filosoficamente falando, a filosofia surgiu para poder romper com o mito. Então, a filosofia jamais usa mito para poder pôr o seu pensamento. É uma coisa interessante, é até uma curiosidade, porque olha que interessante. Freud pega esse mito do Édipo, e o Édipo é um mito antigo, é contado há bastante tempo, e ele trouxe isso para a gente, né, para falar do complexo de Édipo, do Narciso e por aí vai. A filosofia não fala de mito, ela é direta, ela vai direto ao ponto, ela fala a filosofia quer entender a coisa em si, ela quer conhecer a verdade, essa é a finalidade da filosofia. Então esse é um ponto importante. Eu já falei sobre isso, mas só ressaltando. Nos impulsos para Freud, nós estamos falando aí da pulsão de vida e pulsão de morte. O que é a pulsão? Ela é uma força com o combustível do libido, né? Eu gosto de falar assim, mas ela é a pulsão não somente sexual, mas ela também é uma pulsão que nos faz desejar não só no que diz respeito de maneira sexual, mas também da autopreservação. E eu gostaria de destacar do texto aqui, quando ele fala da questão da criança no seio materno, né, daquela associação. Como é que um bebê na amamentação pode sentir prazer comparado ao prazer sexual? Como é que acontece o processo de erotização do seio materno? E aí está a melhor explicação de tudo. Por quê? A pulsão de vida, a pulsão para Freud, ela depende de um objeto. Esse objeto não é um objeto físico, né, como uma caneta, como a gente fala no português. Esse objeto é alguma coisa. Pode ser uma parte minha, meu corpo, ou pode ser uma parte de outra pessoa, uma outra coisa. Então, o exemplo do bebê no seio materno. Qual que é a finalidade ali? Que pulsão nós temos ali? Né? Temos ali a pulsão de autopreservação. Ela precisa se amamentar, se alimentar, de viver, se nutrir. Mas ali acaba surgindo também um prazer, junto com o desejo de satisfação enquanto nutrição. Então, é nutrição e satisfação. E se a gente for parar para pensar, a gente carrega isso na nossa vida. Almoçar, quando a gente está almoçando, comendo, nos nutrindo, nós sentimos prazer quando a gente come uma sobremesa, quando a gente come um doce ou algo salgado. Isso também não é só uma satisfação da fome, é uma satisfação do desejo, né? Então, nesse mesmo sentido, como o seio materno, desde a amamentação, ele é de prazer, ele é erotizado e se torna, tanto para o bebê futuramente, quanto para a mãe, um local erótico. E é algo que nós trazemos desde os primórdios da humanidade. É algo que o seio feminino é erotizado por muitos, muitos anos. E é por esse motivo. Por quê? Quando a gente fala nesse sentido do princípio do prazer, ele precisa do contato,
E não só isso, mas ele também está relacionado ao afeto. Né? A mãe ama seu filho, o filho sente o amor da mãe. Então está tudo interligado. Né? Tudo interligado nesse sentido. Então o objeto nesse sentido é o seio, e a criança utiliza desse objeto para alcançar o seu objetivo, que é aquela satisfação. Né? E muitas das vezes acontece o não alcançar a satisfação. Por quê? Porque às vezes a mãe tira, às vezes a mãe sente dor, o bebê não consegue amamentar, às vezes o leite acaba, às vezes a mãe, enfim, por diversos motivos, aí acontece a frustração e diversos outros problemas. Trazendo para Schopenhauer, a vontade, se a gente for associar como uma pulsão, ela não tem objeto próprio para poder acontecer. A vontade de Schopenhauer, ela simplesmente está em tudo e tudo está em movimento. E ela não deseja prazer necessariamente. Ela simplesmente deseja movimentar. Então, não existe vontade de vida, vontade de morte propriamente dita. A gente consegue criar essas representações, mas a vontade, enquanto V maiúsculo, ela simplesmente ela é uma força. Ela é uma força que não conseguimos conhecer propriamente disso, porque ela também é uma coisa em si e que ela faz parte da nossa realidade. Portanto, essa já é também mais uma ambivalência, porque a vontade para Schopenhauer ela não como é que se diz? Ela não tem um objeto. Ela não tem um objeto como a questão do impulso para Freud. Portanto, isso daí são relações. E o que mais é importante a gente entender de tudo isso? Mas antes de eu falar isso, eu preciso perguntar, alguém tem mais alguma dúvida? Alguém quer complementar mais alguma coisa? Então vamos lá. E onde é que a gente quer chegar com tudo isso? Onde é que vai parar tudo isso? Onde é que realmente acontece? Resumindo. Elas convergem porque as duas são consideradas pulsões, forças, elas estão diretamente relacionadas à nossa vontade, ao nosso desejo. Os dois pensamentos, tanto freudiano quanto schopenhaueriano, eles são insaciáveis, eles procuram alguma coisa, eles estão sempre em movimento. E onde está a ambivalência? A ambivalência, que a gente tanto fala aqui, está no Schopenhauer, onde Schopenhauer fala que a vontade ela não vai contra si mesma, ou seja, a vontade ela está sempre em movimento, sempre ela é insaciável, ela não existe vontade de morte, é tudo uma mesma coisa. Talvez ela seja até mais parecida com o pensamento de Lacan, quando Lacan fala que existe só a vontade de morte, né? E a vontade de vida está ali. É uma coisa só. Mas para Freud, não. Nós já dividimos aí do Eros e do Thanatos. Ou seja, uma depende, de certo modo, da outra. Porque para se ter vida, precisa ter morte. Então, essas vontades, elas são importantes. Ou seja, do mesmo jeito que existe a vontade da vida, para Freud, também existe a vontade da morte, que também é fundamental para poder que haja vida, para que haja movimento. Então, nesse mesmo sentido, essa é a principal ambivalência, onde os dois pensamentos não se cruzam, onde eles se convergem, são ambivalentes. Então, de certo modo, o texto, né, com sua riqueza de palavras, citações, ele traz essa reflexão dos impulsos, da vontade. É isso que Schopenhauer conclui. E eu digo
Se Schopenhauer tivesse vindo depois de Freud, ele seria psicanalista com certeza. Com toda certeza ele seria um psicanalista. Porque eles se parecem muito em outros pensamentos, em outras comparações, e eu acho isso bem interessante. Né? Dúvidas, perguntas, colocações, complementos, discordâncias? Pode falar, Luciano. Hoje à tarde, quando eu recebi o texto, então eu acabei dando uma lida assim, bem superficial, né, Aleph? Uhum. Mas, de qualquer forma, me chamou bastante a atenção quando chegou na parte dos mitos. Né? Porque, como eu entendi, como eu percebi, até então, os mitos, eles foram criados assim de uma forma muito superficial, para justificar algo inexplicável. Sim. Aí chega a psicanálise, né? Aí chega a psicanálise e dá uma forma para aquilo. Ó, isso quer dizer isso. Né? O complexo de Édipo, na verdade, funciona dessa forma no ser humano. O conceito do narciso quer dizer isso no nosso dia a dia, na nossa vida, na nossa vivência, nos nossos relacionamentos. Então, a partir da psicanálise, toda a mitologia ganhou uma forma explicativa, né, didática e direcionada a que se destina aquele mito. Né? É como se fossem os deuses para os indígenas, né? O deus da chuva, o deus do vento. Então, não se explicava, dava-se os nomes, né? Então, os mitos também, eu percebi que foram a mesma coisa, assim, guardadas as devidas proporções, obviamente, né? Mas eu acredito que depois da psicanálise, eles ganharam essa forma mais prática de nós conseguirmos entender e aplicar os conceitos propriamente ditos. Sim, exatamente. Né? E você concluiu bem, os mitos eles foram criados para explicar de uma maneira superficial qualquer coisa. E ele vem antes da filosofia, porque antes da filosofia não existia ciência, não existia conhecimento, só existia curiosidade. E a forma que o ser humano encontrou para explicar as coisas foi pelo mito. É aquela famosa coisa, quando aí o filho pergunta para o pai, de onde vem isso? Ou ele dá uma resposta assim, ou ele fala, olha, porque foi Deus que criou, Deus que fez. É a famosa resposta mitológica. Mas você fez uma colocação importante porque você me lembrou de uma frase que a gente certamente já ouviu, os psicanalistas, quando a gente fala que toda brincadeira tem um fundo de verdade. Vocês já devem ter ouvido isso, não é? Mas eu digo o seguinte, adaptando, eu digo que todo mito tem um fundo de verdade. Por quê? O mito ele existe para explicar alguma coisa. Se existe o mito do Édipo, que conta aquela história, é porque alguma coisa eles perceberam, só que eles não conseguem explicar de maneira racional porque eles não têm nenhuma forma de racionalidade. Então criou-se o mito do Édipo. É possível que seja assim. Da mesma forma que cai um raio do céu. A gente sabe que cai um raio do céu, mas eles não sabiam explicar por que caiu um raio. Então eles... olha, existe um Deus do céu, um Zeus, um Odin, um Thor, que jogou um raio, estava irritado, que faz chover. Então, eles existem com isso. E, em contrapartida, hoje, eles não dizem a verdade como a gente acha que ela realmente é. Hoje, ela não fala mais da realidade. Mas o mito hoje é uma linguagem alegórica que nos ajuda a entender a realidade de maneira racional, que nos ajuda a fazer uma reflexão e é fundamental. Principalmente para pessoas que têm dificuldade para entender tudo de maneira racional, tudo de maneira complexa. Então, a própria filosofia deveria usar até mais desses mecanismos. Né? E um filósofo usou muito disso, que foi Platão, né? Quando ele criou o mito da caverna, por exemplo. Todo mundo conhece esse mito. Todo mundo estuda em algum momento lá no ensino médio.
porque ele é bem legal e muito atual, porque ele fez uma reflexão filosófica que lá antes de Cristo e hoje é muito pertinente. Então, nesse sentido que você falou, sim, os mitos ali para Freud ajuda a gente a entender. Quando a gente lê esses mitos e lê, né, e depois que a gente vai lá para a coisa propriamente dita, não a coisa em si, mas a escrita, a gente consegue perceber melhor, entender, né? É a maneira lúcida de refletir sobre a realidade. Escreveu aqui a Lariane. Isso mesmo. É uma maneira lúcida de refletir a realidade. Por mais que os filósofos antigos, né, os pré-socráticos, lá na filosofia antiga, criticou os mitos, falando que eles não diziam da verdade, mas eles eram a forma mais lúcida e racional que eles tinham para explicar as coisas. A Lariane caiu. Mais alguma questão? Mais alguma colocação? Não? Então é isso, né? O que a gente pode falar do texto hoje é isso, né? Nós já estamos aí com 45 minutos, acho que está um tempo bom. Pode falar. Luciano Batista. A Val não falou, seria a vez. Tudo bem. Valdirene. Eu não levantei a mão, não. É a mão do Luciano que está levantada. Bom, então é isso, pessoal. Não tem mais nenhuma pergunta para fazer, nenhuma outra dúvida. Foi tudo tranquilo? Conseguiu compreender tudo, Luciano, à medida do possível? Pronto, fala, Luciano. Consegui. Foi bem interessante e rica, né? É bacana quando, quando a gente se prepara com a matéria, né? E depois vem para a sala, fica gostoso o estudo. Com certeza. Tem um ponto, só temos aí um tempinho, né? Então, vamos usá-lo, né, Aleph? Por favor, faça isso. Então, ele tocou um assunto que me agrada e me interessa bastante, né, que foi a química, e ele falou em relação ao álcool, né? Eu tenho um outro estudo, uma reunião que eu faço, uma palestra que eu faço, que, na verdade, Aleph, está lá atrás essa questão, está antes do álcool ainda. Está lá na insatisfação do meu estojo, né, na escola. Quando eu olho para o estojo do meu coleguinha do lado e acho as canetas dele mais legais. Quando eu desejo a caneta né, então, eu estou insatisfeito com o que eu tenho. Aí eu começo a fazer essas buscas, entendeu? Começo a fazer as associações, porque o dele é melhor que o meu, eu queria ser igual a ele. Aí vai chegando a adolescência, pré-adolescência, aí encontra-se esses caminhos até ir parar no álcool, até se tornar dependente, até aquele prazer não me saciar. Eu aumento a minha dose para encontrar aquele prazer, faz a associação do estojo lá atrás. Então, eu venho com essas substituições, né, até desencadear onde a gente já sabe. Né? Então, quando eu paro para analisar assim mais profundamente, a dependência, ela já começa, né, se nós pararmos para fazer um estudo profundo, a própria dependência química, né, dependência por compra, dependência por sexo, dependência por dívida, dependência, qualquer tipo de dependência, ela pode estar nascendo no seio da mãe.
quando aquilo não me quando eu estou saciado, né? Mas eu quero mais, eu quero ultrapassar aquele prazer do matar a fome, do sentir nutrido. Pronto, já estou nutrido. E o que vem depois disso? Já mamei o suficiente, já suguei o suficiente. Que sensação vem depois disso? Né? Então, fica na mesa do debate. Eu gostei muito da sua colocação. Achei ela perfeita, né? Voltar lá atrás, desde o estojo, porque aí a gente está falando de vontade também. Sabe como? Vamos pegar o exemplo do próprio estojo. Quando uma criança chega lá e vê o estojo mais bonito, o estojo lindo do coleguinha, né? Hoje tem muito, eu sou professor, eu vejo, hoje tem uns estojos grandes, os alunos chegam lá, abrem lá para os alunos, tem um monte de canetinha, um monte de lápis. Eu olho assim e falei, gente, nem na minha época tinha gente com tanta coisa assim. E às vezes não usa nem metade. E o outro, às vezes chega aluno para mim, professor, me presta uma caneta que eu estou sem nada. Tem isso daí. E eu fico, caramba. Por quê? Para o que está sem nada, olha para aquele estojo, surge o quê? A vontade, o desejo de ter. E não tem. Aí vem o quê? A frustração, a própria dor, a insatisfação. E por aí desenvolve. E ali já tem a primeira insatisfação, saindo da escola, tem o vestibular, quero passar no Enem, estudo, não passei. Eu desejo fazer aquele curso, eu queria fazer medicina, mas eu só passei em, por exemplo, em geografia. Mas eu queria fazer medicina. Eu passei para o outro. Existe um termo hoje, não passei em medicina, não deu, ou na dúvida vai para a administração. Por exemplo, já tem mais uma vontade e mais uma não realização. E é ali na faculdade que entrou no curso que não quer, que a coisa desanda. Porque ali fica com a frustração, já encontra pessoas que já estão no alto, ou já em coisas piores, e ali elas entram. Né? Por exemplo, eu estou pegando um caminho aqui, como isso pode acontecer. Ou voltando um pouco mais que você falou, no seio materno, eu penso que temos duas situações, ou até mais, mas vou citar só duas. Temos a criança, o bebê, que desde o início está lá até os seus 1 ano de idade amamentando no seio, se satisfazendo. E temos a criança que não, que às vezes a mãe secou o leite, aí tem que dar na mamadeira, já não tem mais o contato com o seio. Então já temos duas pessoas. Aqui foi até 1 ano amamentando, quando deixa o seio, sente a falta, porque não tem mais aquela satisfação. Será se isso pode levar a um desejo de constante procura de um novo seio materno e encontra no álcool? Né? Eu não sei se você já ouviu isso, mas entre os meus colegas, eu já vi eles chamando uma lata de cerveja de Danone. Aqui o Danone. Sim, e às vezes eu estava refletindo, poxa, por que Danone? Não tem nada a ver com Danone. Danone é um queijinho que a gente dá para uma criança. Olha só. Então, e a criança que não teve o seio materno? Ela vai sentir a falta. Ela eu penso que é do instinto da criança amamentar. Ela procura a amamentação e ela não encontra. E eu já associo com o pensamento de Schopenhauer, onde essa vontade, ela está em tudo. Quer um exemplo? Eu tenho uma gatinha. Essa gatinha eu ganhei ela foi tirada muito cedo da amamentação com a mãe. Né? A gatinha teve os filhotes e a pessoa já tirou e me deu. Porque não queria. Eu falei, não, eu cuido. Esses dias eu peguei a gatinha tá grande, no cobertor. Ela estava com o cobertorzinho dela lá, apertando e fazendo gesto de amamentação com o cobertor. Por exemplo. E eu fiquei assim, gente, a gata tá
querendo amamentar, uma gata já grande, querendo amamentar num cobertor. Então, eu acho que tudo isso que você associou é pertinente. Desde o seio materno, a questão do vício, da necessidade, pode começar ali. Não quer dizer que todo mundo vai desenvolver, não. Porque o nosso consciente, a nossa racionalidade, quando a gente percebe, não, isso é ruim para mim, a gente consegue trabalhar. Mas e quem não consegue? Se rende também. Né? Mas aí tem muito, ali tem muita coisa, muito pano para manga. Por quê? Porque eu posso, na própria clínica, né, se a gente fosse falar talvez agora de supervisão clínica, né, eu poderia citar alguns casos aí onde eu já atendi de pessoas que, com a desilusão amorosa, entrou num vício para poder dar conta, porque não consegue lidar com isso, não consegue falar sobre isso. Enfim, por exemplo. Mas aí, mais ou menos nesse ponto. Mais alguma coisa, Luciano? Não, acho que é isso mesmo. Fica bastante assunto aí para a gente refletir a respeito. Teve uma outra aula que nós falamos sobre os gêmeos, né, Val? Eu pensei nisso, eu já estava pensando em destruir o Aleph da sala, para ele não dar um spoiler dos objetos transicionais. Eu já ia tirar ele daqui. Ia banir o professor da aula. Essa é a expressão certa. Nossa, maravilha. Lariane, tem alguma outra pergunta, minha querida? Bom, se ela tiver, ela se manifesta. Aleph, mais uma vez, muito obrigada. Deixa eu dar aqui a hora do merchan, né? Deixa eu dar aqui alguns recadinhos. Esse vídeo, né, ele vai posteriormente para o YouTube. O pessoal está ainda com a campanha de Perfeita, ela só está fazendo ali perfeitas colocações, a Lariane falou. Nós estamos na campanha para chegar a 1.000 membros, então, por favor, compartilhe esse vídeo com todo mundo que você puder. Serão 3 prêmios, tá bom? 1 ano de análise comigo, 6 meses de análises pessoais comigo, 1 ano de supervisão clínica, e também, na verdade, serão 3 sortudos, e também uma bolsa integral para fazer a formação em psicanálise. Então, nos ajude a divulgar. Deixa eu colocar aqui a lista de presença, esqueci da lista de presença. Deixa eu colocar aqui para que vocês possam ganhar o certificado de vocês e o Aleph idem. O Aleph idem. Ganhar o certificado por ter dado essa magnífica... Não posso chamar de aula, né? Eu não gostaria de verdade de chamar o Mentes que Analisam de aula, mas sim um excelente intermediador, né? Mediador desse artigo que ele compartilhou com a gente. Então, deixa eu colocar o link aqui para vocês poderem preencher a lista de presença e, consequentemente, ganharem esse brinde. Está aqui no chat. Bom, pessoal, vocês já perceberam também que ele, aspas, né, deu uma pincelada nessa junção de filosofia com psicanálise, porque não dá para ser psicanalista se não for um filósofo, porque a gente filosofa pra caramba com alguns clientes, né, que tem uma profundidade maior. Então, o Aleph está montando para a gente o curso, tá, de filosofia clínica. Então, vai funcionar como uma espécie de pós-formação, tá? Então, ele está preparando esse material e, tão logo possível, a gente vai estar divulgando. Bom, quero comunicar também que o Aleph está com a agenda dele completamente liberada para te atender. Ele atende também aqui pela nossa sociedade. Então, se você quiser ser atendido psicanaliticamente ou filosoficamente, ou até mesmo unindo as duas, você poderá entrar em contato com a gente. Vai estar na descrição
os nossos contatos para que você possa ter o privilégio de tê-lo como seu psicanalista, tá bom? Recadinhos feitos. Lariane, obrigada. Luciano, obrigada. E Aleph, por gentileza, faça as suas considerações finais. Bem, eu que agradeço, né, a oportunidade de estar aqui hoje, né, poder falar, dessa oportunidade de também conciliar filosofia e psicanálise. Né? A filosofia ela é muito importante para tudo. Né? Tudo a gente pode fazer uma filosofia. Né? E como você falou, estou organizando, né, o curso de filosofia clínica, que é pertinente para pós-formação, para psicanalistas, para psicólogos, para pessoas terapeutas de maneira geral, que lidam com pessoas, né, em suas clínicas. E isso é muito importante, complementa, ajuda, refletir, de uma maneira filosófica, ajuda a expandir a mente, ajuda a enriquecer. Então, é isso, não é verdade? Então, Perfeito. muito obrigado. Mais uma vez, obrigada a você. Pessoal, bom descanso, tá? Desde já, um excelentíssimo final de semana para vocês. E como eu sempre digo, descansem estudando, tá bom? Beijo no coração de vocês. Até mais. Aleph, de novo, muito, muito, muito obrigada. Tá bom? Até mais, pessoal. Até.